Tá dando certo? Vocês estão vendo? Tá gravando agora. Pessoal, então é o seguinte, ó. O objetivo da aula de hoje é a gente trabalhar com as integrais de linha de uma curva sem por partes. Eu defini isso lá atrás para vocês, né? Então, suponha que gama é uma curva sem por partes, ó. Isso quer dizer que a minha curva gama, ó, ela é uma justaposição de várias curvas de classe 1. Então, como que a gente faz para integrar, então, uma função de classe 1 por partes? A integral, então, de linha da curva de classe 1 por partes, quem que é? É a soma da integral de linha de cada uma das curvas, ó, tá? Certo? Que forma a curva gama. Né? Então, foi... Isso aqui é o começo da aula, né? Não estava gravando, esqueci de pôr para gravar. Então, gente, ó, vamos calcular a integral de gama de x dx mais y mais xy dy, onde gama de t, quem que é? É t, módulo de t, a t variando de menos 1 até 1, certo? Gente, como que é essa curva aqui, ó? Vamos calcular a integral de linha dessa curva aqui, ó. Mas como que é o gráfico dela, gente? Como que é o traço dela, para falar a verdade? Como a gente tem uma função vetorial, a curva é o traço, a gente vai desenhar o traço da curva. E a gente, como que é o traço dessa curva? Observe o seguinte, ó. Se eu fizer xy igual a... Não. O que eu sei, ó. Minha gama de t é igual a uma certa x de t, y de t, certo? Aqui eu tiro então que minha x de t é t e minha y de t é módulo de t. Mas se eu substituir aqui no lugar de t a x de t, eu tenho que yt é igual ao módulo de x de t. Ou seja, y é igual ao módulo de x. Então a gente percebe que o traço dessa curva aqui coincide com que lugar geométrico? Ó? Coincide com esse lugar geométrico. E esse lugar geométrico é um gráfico de uma função conhecida. Quem é o gráfico dessa função aqui, gente? Como que é o gráfico dessa função y igual ao módulo de x? É um V? É isso. É um negócio assim, ó. Certo? Observe, ó, que aqui é quando eu tenho um gama de menos 1. Ó. Quando eu tenho um gama de menos 1, eu estou nesse ponto. Ó. Aí conforme o t vai crescendo, gama de 0 está aqui, ó. No final eu tenho um gama de 1. Certo? Observe que essa curva aqui, gente, qual que é o problema dela, gente? Qual que é o problema dessa curva aqui? Ela tem pico? É um bico. Aqui é o gama de menos 1. Gama de menos 1. Aqui é o gama de 1. Quem que é a derivada dessa função aqui, ó? Vamos calcular a derivada direita aqui, ó, do zero. Quem que seria isso, ó? Se o limite quando t tende a zero, da gama de t menos gama de zero sobre t menos zero, só que eu estou aproximando de t aqui, ó, por valores positivos, certo? Como que vai ficar o limite aqui, ó? O limite aqui, quando t tende a zero, aqui vai ficar quem? A gama de t vai ficar, ó, t. Quando
Quando t é maior que zero, gente, o módulo de t fica quanto? Fica t menos gama de zero, que é 0,0, sobre t. Isso vai dar um limite. T, quando t tende a zero, de 1 sobre t, multiplica t, certo? Isso vai dar um limite quando t tende a zero pela direita. Quando eu multiplicar aí dentro, vai ficar 1. E o resultado desse limite é o vetor 1, certo? Tudo bem? Agora, se eu fizer a derivada à esquerda aqui, ó, o seu limite quando t tende a zero pela esquerda da gama de t menos a gama de zero sobre t menos zero. O que está acontecendo aqui, ó? Esse vai ser o limite quando t tende a zero pela esquerda, né, ó? Só que como, ó, eu estou aproximando de valores de t menores que zero, ó. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Esse t é negativo. O módulo de uma coisa negativa vai dar quem? Vai dar menos ele. Então, isso vai dar t menos t. Menos 0,0 sobre t. Isso vai dar o limite quando t tende a zero pela esquerda. E 1 sobre t que multiplica t menos t. Isso vai ser igual ao limite quando t tende a zero pela esquerda. De 1 menos 1, que é igual a quem? 1 menos 1. Certo? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? O que eu cheguei aqui? O que eu cheguei aqui? Ó? A derivada da direita da gama, no zero, é diferente da derivada da esquerda no zero. Certo? Lembrando que o limite aqui, ó, no zero, para ele acontecer, o que teria que acontecer? Ó? Esse limite aqui teria que dar o mesmo valor, se aproximado de valores positivos maiores e menores que zero aqui, ó. Certo? O que está acontecendo? A minha curva gama, ó, ela está fazendo isso, ó. Aqui é o zero, né, ó. Aqui é o menos 1, aqui é o 1, ó. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando um t maior que zero, calculando a derivada, ó. Quando eu faço a direita do zero, isso dá esse vetor, certo? Quando eu pego um t menor que zero, calculo a derivada, dá um outro valor. Isso pode acontecer? Não. Pela definição, para todo epsilon existe um delta, para todo t na vizinhança do zero, o resultado do limite lá tem que ser o mesmo, certo? Então, o que está acontecendo aqui? Então, isso implica que a derivada no zero não existe. Se a derivada do zero não existe, isso implica que gama não é de classe 1. Gama não é de classe 1, certo? E aí, gente, o que a gente faz? A gama não é de classe 1, mas o que eu posso fazer aqui para poder integrar essa função? Em vez de olhar a gama 1 inteira como uma única curva, eu posso definir uma curva gama 1 aqui, gama 2, ó. Onde quem que é a gama 1 de t, ó? Eu vou definir isso como sendo t menos t, para t variando de menos 1 até 0. Eu posso definir uma curva gama 2 de t, ó, como sendo quem? A curva t, certo? Para t maior que 0 e menor ou igual que 1, ó. O que está acontecendo? Essa curva gama 1 e gama 2 são curvas de classe C1 agora. E além disso, se eu pegar a minha gama definida nesse intervalo, ela coincide com a gama 1. E se eu pegar a minha gama nesse intervalo, ela coincide com a gama 2. Então, eu estou nessas condições aqui, ó. Certo? Eu tenho uma partição aqui do intervalo, eu consigo duas curvas gama 1 e gama 2, ó, então que a gama no primeiro intervalo aqui coincide com a gama 1 e a gama na segunda parte do intervalo coincide com a gama 2. E ambas são de classe C1. Então agora eu posso calcular a integral. Quem que é a integral da gama? De x dx mais xy dy. Basta fazer a integral sobre gama 1
a integral de linha e somar com a integral da gama 2. Agora eu posso fazer isso, ok? Então, como que fica a integral sobre gama 1, gente? Ó, lembrando, ó, quem que é gama 1 de T? Ó? Gama 1 de T é a curva T menos T, definida para T maior que menos 1, menor que 0. Então, o que vai ser a integral aqui? Ó? De gama 1 de x dx mais xy dy. Isso vai dar a integral de menos 1 até 0. Isso vai dar t, que multiplica dx, que é 1, mais x vezes y. Então, vai dar t que multiplica menos t. dy que vai dar menos 1. Certo? Tudo isso dt. Isso vai dar a integral de menos 1 até 0 de quem? Isso vai dar t. Vai dar menos t ao quadrado com esse t mais t ao quadrado. Vou integrar, isso vai dar a integral de t ao quadrado sobre 2, mais t à terceira sobre 3, aplicado em menos 1, 0. Vou substituir o zero aqui, vai dar 0, menos 1 ao quadrado que vai dar meio, menos 1 à terceira que vai dar menos 1, mais 1 terço. Desculpa. Menos 1 terço. Certo? Tudo bem? Quanto que dá isso aí? Isso vai dar 1 terço menos. Isso vai dar menos. Meio menos 1 terço. Aqui vai dar 6. 3 menos 2. Isso vai dar menos 1 sexto. Certo? A integral de gama 2 de x dx mais xy dy. Isso vai ser a integral de 0 até 1. Quem que eu vou colocar aqui? Ó? Quem que é a parametrização agora? Quem é gama 2? Ó? Gama 2 de t. Isso é t, vírgula t, para t maior que 0 e menor que 1. Então, isso vai dar a integral de 0 a 1 de x. Quem que é o x aqui? É t. Vezes dx, derivada de t vai dar 1. Mais x vezes y vai dar t vezes t. Vezes a derivada de y em relação a t, que é 1. Tudo isso dt, né? Isso vai dar a integral de 0 a 1 de t mais t ao quadrado dt. A integral disso vai ter dar t ao quadrado sobre 2 mais t à terceira sobre 3, aplicado em 0, 1, e vai dar meio mais 1 terço, certo? Isso é 6, 6 por 2 vai dar 3, mais 6 de 3 vai dar 2, isso vai dar 5 sextos, certo? Até aqui tudo bem, gente, resolver as integrais? Portanto, a integral de gama de x dx mais xy dy, isso vai ser a integral sobre gama 1 de x dx mais xy dy, mais a integral de gama 2 de x dx mais xy dy. Isso é igual a menos 1 sexto mais 5 sextos, é igual a 4 sextos,
é igual a 2/3. Beleza, gente? Tudo bem, pessoal? Sim, Zé. Beleza. Mais um exemplo dessa parte. Mas minha barriga deu uma roncada agora. Depois para assistir as gravações fica bom, gente? As Fica gravações. assim, fica bom. Vocês preferem a aula desse jeito ou a aula no quadro, normal? Ah, no quadro, Zé. É, É por causa do ambiente sala de aula, eu acho, né? é. É verdade, eu não tenho a mínima ideia quem são vocês. Vocês sabem quem. Vocês me conhecem ou não? Uai, eu conversei com o senhor bastante lá no churrasco da matemática, do Eu não último. lembro de você, ué. Uai, eu molhei o senhor quando eu pulei na piscina. Ixi. Não lembro, não? Olha, pela sua sorte, não. Agora. Pra que eu fui lembrar, né? É, tô brincando. Pessoal, ó, calcular a integral de linha de gama, onde gama é uma curva cuja imagem é o triângulo de vértices nesses pontos, orientada no sentido anti-horário, certo? Beleza? Então, ó, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho esse campo aqui definido sobre a seguinte curva, ó. A curva é um triângulo de vértices nesses pontos, ó. No ponto 0, 0, no ponto 1, 0 e no ponto 1, 1, ok? Então eu sei que a minha curva ela forma um triângulo aqui, ó. Beleza. Essa curva é orientada no sentido anti-horário. A orientação é essa aqui, ó. Certo? Então essa é a minha curva gama. Qual que é o problema dessa curva aqui, gente? Ela é uma curva de classe 1. Ela não é, né, ó. Observe que, ó, se a curva fizer uma quina assim, gente, ela não vai ser de classe 1. Esses pontos aqui onde ela faz um biquinho aqui, ó, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui nesse exemplo anterior, ó. Ela deixa de ser diferenciável. A derivada não vai existir, ó. Certo? Observe que em cima desse ponto aqui, ó, eu tenho dois vetores, ó, que é o vetor, ó, 1 e o vetor 1 menos 1, ó. Quem que é o vetor 1, ó? Vetor 1 é o vetor que aponta para cá, ó, certo? Beleza? Esse é um dos vetores. O outro vetor, quem que é, ó? É o vetor 1 menos 1, ó. É o vetor 1 menos 1.
É um vetor que faz isso, ó. Certo? Então, nesse ponto aqui, ó, você tem dois, ó, você tem dois, ó, tá dando dois vetores diferentes, ó, no mesmo ponto. Isso não tem sentido, né? Não pode acontecer. Então, o que que eu preciso fazer aqui? Eu preciso definir uma certa curva gama 1 aqui, uma curva gama 2, uma curva gama 3. E o que que eu sei, ó? A integral de gama de menos y dx mais xy dy vai ser igual a integral sobre gama 1, né? Mais a integral sobre gama 2, mais a integral sobre gama 3. Certo? Qual que é a dificuldade aqui, gente? A gente não sabe quem que é a gama 1. Então a gente precisa definir esse segmento aqui, ó. Essa curva aqui, ó, que parametriza esse segmento que vai do ponto 00 até um ponto 01, ó. Então o que que eu vou usar para isso aqui? Eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Eu posso parametrizar a gama de t aqui, ó, como sendo quem? Como sendo t vezes o ponto final mais 1 menos t multiplica o ponto inicial. Isso aqui está representando o ponto final, isso aqui está representando o ponto final, ó. Observe que se eu fizer o gama de zero, ó, isso aqui vai anular, aqui vai ficar 1 menos zero, então vai dar quem? Ó? x0, y0, certo? E se eu fizer gama de 1, ó, quando t é igual a 1, ó, isso aqui vai dar zero, vai ficar isso aqui, ó, x1, y1, ó. Então, essa curva gama, ó, ela vai ser uma curva definida no intervalo que vai de 0 até 1, chegando em R2 aqui, né? Certo? E parametriza a reta que liga o ponto P0 igual a x0, y0 e P1 igual a x1, y1. Ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar essa observação aqui, ó, para fazer o quê? Vou usar isso aqui, ó, para obter a parametrização de gama 1, gama 2 e gama 3. Certo? Então, como é que fica? Como que eu faço para parametrizar, então, esse segmento aqui, ó, que liga 00 até 10? Vou fazer isso, ó. Então, gama 1, né, ó. Vou pegar P0 igual a 00 e o P1, ó, igual a quem? Igual a 10. Então, quem que vai ser a gama 1 aqui, ó? Gama 1 de t vai ser t que multiplica 10 mais 1 menos t mais 1 menos t que liga até 10. 00. Esse é o meu ponto inicial. Note que quando eu multiplicar isso aqui vai dar o vetor nulo. O vetor nulo mais qualquer outro vetor dá o outro vetor. Então isso vai dar t0, né, ó, para t variando de 0 até 1. Meu ponto agora é P1 é igual a 0. Ó, meu ponto inicial agora é 0. Eu vou parametrizar a gama 2. Ó. Meu ponto inicial é 0, meu ponto final é 1. Vou parametrizar a gama 2 de t. Isso vai ser t que multiplica 1 mais 1 menos t que multiplica 0. Isso vai dar tt mais 1 menos t, 0.
Se eu somar aqui, ó, isso vai dar 1t para t percorrendo 0, 1. Ok? E agora eu vou fazer o ponto inicial como sendo 1 e o ponto final como sendo 0, 0. E com isso eu consigo parametrizar a gama 3. Não, vou parametrizar a gama 3. Isso vai dar quem? Isso vai ser t que multiplica 0, 0, mais 1 menos t que multiplica 1. Isso aqui vai dar 0, vetor nulo mais qualquer vetor. Então isso vai dar 1 menos t, até pertencente a 0, 1. Então com isso a gente parametrizou gama 1, gama 2, gama 3. Ó. Portanto, ó, gama 1 de t vai ser que curva? Vai ser a curva t0, para t percorrendo o intervalo que vai de 0 até 1. Gama 2 de t vai ser a curva 1t, para t percorrendo o intervalo 0, 1. E gama 3 de t vai ser 1 menos t, 1 menos t, para t percorrendo o intervalo que vai de 0 até 1. Ok? Tudo bem, gente? Então agora vamos calcular a integral. Ó. Quem que é a integral aqui? A integral de gama de menos y dx mais x dy. Isso vai ser... Vamos calcular a integral sobre gama 1 primeiro. Então isso vai dar a integral de 0 até 1. Quanto que vale o y aqui, gente? O y é 0. Ó. 0. E, ó, porque daqui eu tiro que o meu x é t e meu y é igual a 0. Então dx dt igual a 1 e dy dt igual a 0. Então isso vai ficar ó, 1 vezes 0 mais x, que é t, vezes dy. dy, que é 0. Certo? Então essa integral é 0. Integral em gama 2 de menos y dx mais x dy. Isso vai ser a integral de 0 até 1. Nesse caso aqui, ó, o menos y é quem? Ó? É menos t. A derivada de x aqui é a derivada de 1, que vai dar 0. Mais x, que é 1. Vezes a derivada de t em relação a t. E a derivada de y vai ser a derivada de t, que vai dar 1 dt. Isso é a integral de 0 a 1 de dt, que vai dar t aplicado de 0 a 1, que vai ser 1. Certo? A integral de gama 3 de menos y dx mais x dy, isso vai ser a integral de 0 até 1. O x aqui, ó, é 1 menos t, y é 1 menos t, então isso vai ser 1 menos t, que multiplica a derivada de é menos, né? O y, que é 1 menos t, vezes a derivada disso aqui, que vai dar menos 1, mais o x, que é 1 menos t, vezes a derivada de y em relação a t, que vai dar menos 1, dt. Isso vai dar a integral de 0 até 1. Isso vai dar 1 menos t mais... Vou multiplicar aqui, ó. Certo. Aqui vai ficar menos 1 menos t, dt. Observe que eu posso cancelar isso com isso.
Isso aqui é a integral de zero, que é igual a zero. Portanto, qual que é o resultado da integral? Vai ser a integral sobre gama 1, que é zero, mais a integral sobre gama 2, que é 1, mais a integral sobre gama 3, que é zero. Isso aqui vai dar 1. Ok, gente? Perfeito? Beleza, Zé. Pessoal, agora eu vou definir um outro tipo de integral de linha, que é a integral de linha relativa ao comprimento de arco, tá? Então, agora eu vou definir a integral de linha relativa ao comprimento de arco, certo? Beleza. Pessoal, então é o seguinte, ó. Seja gama uma função que sai de A em B, intervalo AB, chega em Rn. Uma curva de classe 1. Ok? Gente, seja f uma função a valores reais contínuo, tá? Tudo bem? Definida sob a imagem de gama. Definida a imagem de gama, certo? Tudo bem? Definimos a integral de linha relativa ao comprimento de arco por... Eu vou usar esse símbolo aqui, ó, f de x ds. Tudo bem? Mas o que é a integral de linha relativa ao comprimento de arco? Ó? A integral de linha de f sobre gama relativa ao comprimento de arco. Ó. Isso é a integral de a até b, de f calculada em gama de t. Então, por isso que eu preciso que a imagem da gama esteja contida no domínio da f, né? Então, a f é uma função que sai de Rn e chega em R, né? Aqui vai aparecer a norma da gama linha de t vezes dt, ó. Lembra, ó?
se essa f aqui fosse 1, ó, isso aqui seria o comprimento de arco, né? Só que está aparecendo esse termo aqui que é um pouco diferente, ó. Isso aqui é o ds, ó. É o comprimento de arco, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar qual que é a motivação dessa integral aqui, tudo bem? Mas a gente pode definir essa integral. A integral de linha relativa, a integral de linha. Faltou aqui, ó, de f. Relativa ao comprimento de arco de f sobre gama, certo? Relativa ao comprimento de arco, essa integral aqui, ó. Então, vamos fazer um exemplo. Bom, calcule a integral dessa função aqui, x² mais 2y² ds, onde gama é dada por x igual ao cosseno de t e y igual ao seno de t. Certo? Com t variando de 0 até 2π. Beleza? Então vamos calcular a integral aí. Solução. Ó. Primeira coisa, quem que é a curva gama de t, gente? É o cosseno de t seno t, certo? Quem é a derivada disso? Menos seno de t e cosseno de t, certo? Quem que vai ser a norma disso? Da raiz de menos seno de t ao quadrado mais cosseno ao quadrado de t. Isso vai dar a raiz de seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t. E isso aqui é igual a 1, correto? Então, ó, a integral de gama de x² mais 2y ao quadrado, ó, a integral sobre essa função, sobre essa curva gama, relativa ao comprimento de arco, ó, vai ser a integral de 0 até 2π. Eu vou pegar essa função e calcular sobre gama. Então, isso aqui vai ficar cosseno ao quadrado de t, mais duas vezes o seno ao quadrado de t, vezes a norma da gama linha de t aqui, ó, dt. Vou escrever a norma da gama linha aqui, ó. Norma de menos seno de t, cosseno de t, dt. Mas a norma aqui a gente calculou. Quanto que deu? A norma da gama linha deu 1. Então, isso é a integral de 0 até 2π de quem, ó? Aqui vai dar a mesma coisa que cosseno ao quadrado de t, mais seno ao quadrado de t, mais seno ao quadrado de t vezes 1, dt. Esse cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vai dar o quê, gente? Vai dar 1. Isso é 1 mais seno ao quadrado de t. Certo? O que eu sei, gente? Quem que é a integral do seno ao quadrado? Seno ao quadrado é uma coisa que 1 menos o cosseno de 2t sobre 2 dt. Certo? Isso vai ser a integral de 0 até π mais 1 mais... Isso é meio menos o cosseno de 2t sobre 2 dt.
É a mesma coisa que a integral de 0 até 2π. 1 mais meio dá 3 sobre 2 menos meio cosseno de 2t dt. Primeira integral aqui vai dar quem? 3 sobre 2t menos. A integral aqui vai dar quem? Vai dar menos seno de 2t sobre 2, né? Desculpa, vai dar seno de 2t sobre 2. Vai dar menos seno de 2t sobre 4. De 0 até 2π. Então, isso vai dar 3 sobre 2 vezes 2π, menos seno de 4π sobre 4, menos 0, menos seno de 0 sobre 4. O seno de 4π, quanto que dá, gente? Seno de 4π é 0, né? Seno de 0 é 0 também. Então, vai ficar só esse termo aqui, que vai dar 3π. Tudo bem? Pessoal, para que serve essa integral aqui, ó? Essa integral aí, ela serve para medir qual que é a massa de um certo fio, certo? Cuja densidade linear seja conhecida. Então, vou escrever isso aqui, ó. A integral de linha relativa ao comprimento de arco ela pode ser aplicada no cálculo da massa de um fio delgado cuja densidade linear que é massa por unidade de comprimento, né? Ó. Massa por unidade de comprimento seja conhecida. Uma observação, gente, um fio delgado ele pode ser visto como sendo a imagem de uma curva, certo? Então, um fio delgado o espaço pode ser olhado como a imagem de uma curva gama, sai do intervalo AB, chega em R3, certo? Então, a massa do fio, M, a massa M do fio, ela é dada por essa fórmula aqui, ó, M
é igual a integral sobre gama de delta xyz ds, onde quem que é esse delta? Delta é a densidade linear, né? Onde delta xyz é a densidade linear no ponto XYZ, certo? Então, vou destacar aqui. Então, gente, qual que é a motivação dessa integral aqui, dessa integral sobre a curva gama, né? Relativa ao comprimento de arco, ó. A gente pode medir a massa de um determinado fio delgado, certo? Desde que eu conheça quem que é a densidade linear do fio. Tudo bem? Então, qual que é a ideia disso, ó? Então, suponha que eu tenha aqui um certo... Suponha que eu tenha um certo fio aqui no espaço delgado, certo? Tudo bem? Aqui é o gama de A, aqui é o gama de B, ok? O que está acontecendo, ó? Esse fio aqui, ó, esse fio aqui está definido num certo intervalo AB, tudo bem? Então, tem uma função gama aqui que pega o intervalo AB e leva nessa curva no espaço, tudo bem? Suponha que delta seja a densidade linear desse fio. Então, vamos supor que delta é a densidade é a densidade linear do fio. Tudo bem? Pessoal, tem uma fórmula que diz o seguinte, que a massa de uma certa partícula, a massa de uma certa partícula, ela é a densidade linear sobre a posição vezes a posição. Tudo bem? Então, eu tenho essa fórmula aqui, ó. A massa de uma partícula aqui, ó. Vou escrever melhor aqui. Eu sei que uma massa de uma certa partícula aqui, ó, o que que ela vai ser? Ela vai ser a densidade sobre a posição vezes a posição aqui, né? Ó. Tudo bem? Ou comprimento, né? Ó. Tudo bem? Seria aqui a densidade linear sobre um certo ponto do fio vezes um certo comprimentinho, pedacinho aqui do fio. Tudo bem? Ok. Então, o que a gente está interessado? A gente está interessado em medir a massa desse fio aqui, ó. Mas o que a gente sabe aqui, ó? Em certo sentido, a gente pode medir a massa, certo? Quando o meu fio aqui, ele tem um certo intervalinho pequenininho aqui, ó. Então, o que eu faço, ó? Vamos pegar uma partição do intervalo AB. Então, suponha que existe uma partição aqui, ó, do intervalo AB. Então, existe um certo ponto T0, T1, T2, T3. Eu tenho um certo ponto aqui, TI menos 1.
TI menos 1, TI aqui, certo? Assim por diante, até o B ser o TN, ok? O que vai acontecer? Ó? Quando eu construo a partição aqui do meu intervalo AB, o que vai acontecer aqui, gente? Essa partição. Ela meio que vai... A imagem aqui de cada um desses intervalos aqui, ó, vai meio que separar a curva aqui, ó. Então, aqui o gama A vai ser o gama de T0. Aqui eu tenho um certo gama de T1. Aqui é o gama de T2. Aqui é o gama de T3. Assim por diante, né, ó. Aqui eu vou ter um certo gama de TI menos 1. Aqui o gama de TI. E assim por diante, né, ó. Vou parcionando aqui, né, ó. Aqui eu tenho o gama de Tn menos 1. E o gama de B é o gama de Tn. Ok? Então, essa partição aqui define uma partição aqui da minha curva aqui, ó. O espaço. Tudo bem? Agora, vamos pensar só nesse intervalinho aqui, gente, ó. Qual que é a massa desse pedacinho aqui, gente? Qual que é a massa aqui, ó? Supondo que a densidade linear é constante, quanto que vai valer a massa aí, gente? A massa aí, gente, nesse intervalinho que eu vou chamar de MI aqui, ó. Tudo bem? A massa aqui, ó. MI, ó. Então aqui eu tenho M1, que é a massa nesse intervalo. Eu tenho M2, que é a massa nesse intervalo que vai de gama 1 até gama 2. M3, que é a massa de gama de T2 até gama de T3, assim por diante. Note que a massa total vai ser a soma da massa em cada um desses intervalinhos aqui, ó, da curva, certo? Desses segmentos aqui, ó, da curva. Observe aqui, gente, pela nossa forma, então, o que é a massa aqui, ó? Não é a densidade linear sobre a posição vezes a posição aqui, ó. Essa posição aqui vai ser esse comprimento aqui. Como que a gente mede? A gente vai chamar de L de gama. O que vai acontecer, gente? Esse L de gama, a gente já aprendeu a calcular. Quem que é isso aqui, ó? É a integral de TI menos 1 até TI de quem? Da norma da gama linha de T dt. Não é isso, ó? A massa aqui é a densidade linear vezes esse comprimento aqui, ó. Esse comprimento a gente viu, a gente pode usar essa integral aqui, ó, a integral da norma da gama linha de T. Certo? Mas observe que essa função aqui, gente, ela é uma função contínua. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar o que a gente chama de teorema do valor médio para integral. O que diz o teorema do valor médio para integral? Ele diz o seguinte, ó. Seja f uma função, por exemplo, definida no intervalo AB, chegando em E, certo? Tudo bem? O teorema garante o seguinte: existe um T bar pertencente ao intervalo AB, tal que a integral de ATB de f de S ds é igual o f desse T bar vezes B menos A, certo? Então, o teorema do valor médio para a integral, ele diz que se a função aqui ela é integrável, se essa f, por exemplo, vamos supor que ela é contínua, existe um t bar, então, pertencente ao intervalo AB, então, que a integral de ATB da f é igual a f aplicado nesse t bar aqui que pertence ao intervalo AB, multiplica B menos A.
Então, o que vai ser o papel? Vai fazer o papel da minha função f? Vai ser a norma de gama linha de t. Então, pelo teorema do valor médio aqui da integral, o que eu sei? Ó? Eu sei que vai existir um ti barra aqui, ó, de forma que calcular essa integral aqui é a mesma coisa que pegar essa função calculada no ti barra vezes a diferença aqui dos extremos, o delta t aqui, ó. Então, isso vai dar a norma de gama linha de t e barra vezes delta ti, certo? Portanto, o que vai acontecer, gente? Isso que eu fiz nesse segmento, eu posso fazer aqui, posso fazer aqui, posso fazer aqui, posso fazer a mesma conta aqui, e assim por diante, ó, e somar tudo isso. Então, o que vai acontecer? Portanto, a massa, depois, é aproximadamente quem, ó? Somatório de I variando de 1 até N, de cada uma das massas calculada em cada um dessas partes da curva aqui, ó. Mas em cada parte vai valer uma fórmula parecida com essa. Então, vai ser o delta aplicado em gama de TI, vezes a norma de gama linha de TI barra, vezes delta TI, certo? O que vai acontecer, gente? É de esperar que se eu fizer o delta TI tendendo a zero aqui, ó, se eu fizer a norma da partição tender a zero, então quem que vai ser a massa? A massa eu vou obter quando eu fizer o limite, quando o delta tende a zero, essa fórmula aqui, ó. Mas se isso aqui tudo é integrável, esse limite aqui quando o delta TI, ó, isso aqui é uma soma de Riemann. Então o resultado disso vai ser a integral de A até B, da delta aplicada em gama de T, vezes a norma de gama linha de T, dt, certo? Então essa é a motivação para essa fórmula, tá? Tudo bem, gente? Beleza, então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Calcule a massa. Gravando certinho a massa do fio gama de T, dado por essa expressão aqui, para T variando de 0 até 2, sendo a densidade linear, ó, delta x, y, z, igual a x vezes y vezes z, certo? A densidade linear. Então, qual que vai ser a massa desse fio, gente? Então, ó, aparece a norma da gama linha de T aqui. Então, vamos calcular a gama linha de T aqui, que vai ser? Vai ser 1. Isso quer dizer, então, que a norma de gama linha de T vai ser quem? Vai ser a raiz de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que vai dar raiz de 3, certo? Então, o que vai ser a massa aqui, ó? Vai ser a integral de gama de x vezes y vezes z ds. Isso vai ser a integral de 0 até 2. Vai ser a função aplicada sobre a curva gama, certo? Então, isso vai dar t vezes t vezes t, vezes a norma, né, da gama linha de t dt. Isso vai dar a integral de 0 até 2 de t à terceira,
raiz de 3 dt. Isso é a raiz de 3, integral de 0 até 2 de t a terceira dt. Isso vai dar a raiz de 3. Integra aqui, isso vai dar t a quarta sobre 4. Aplicado em 0,2. Então, isso vai dar 2 a quarta sobre 4 vezes a raiz de 3. É 16 sobre 4 vezes a raiz de 3. É igual a 4 raiz de 3. Essa aqui é a massa do fio. Ok? Beleza, gente. Para finalizar a aula, a gente pode definir o que é o momento de inércia aqui, ó. Certo? Então, para finalizar a aula, eu vou definir mais uma integral aqui, ó. Então, considere um fio delgado, gama, definido em AB, chegando em R3, certo? Com densidade linear delta de XYZ. Ó, o momento de inércia do fio em relação a um eixo fixo, dado, né, definido, é dado por essa integral, a integral sobre gama de R ao quadrado vezes delta XYZ ds. Alguém chegou a estudar essas coisas em física, gente? Não, Zé. Gente, momento... A parte de física nossa é bem básica, sabe? Gente, é o seguinte, fisicamente falando, o momento de inércia é a dificuldade em se alterar o estado do movimento de um corpo em rotação. Ok? Então, em física, o momento de inércia é isso aí. Tá? Nessa fórmula, gente, nessa fórmula o R, ele representa a distância do ponto XY ao eixo, tá? Então, a gente tem uma coisa assim, ó. Quem que é o R aí, gente, ó? O R é isso aqui, tudo bem? Ó, é a distância do ponto XY ao eixo, tudo bem? Então você tem um negócio rodando aqui, ó, em torno desse eixo aqui, tá? Então tem esse ponto aqui, ó. Esse ponto aí vai ser
A distância do ponto até o eixo aqui é o que a gente chama de R, tá? Tudo bem? Então, para finalizar a aula, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Calcule o momento de inércia de um fio homogêneo com a forma de uma circunferência. Circunferência x quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, com r maior que zero, em relação ao eixo OZ, certo? Então, o que está acontecendo, gente? É uma coisa bem parecida com esse desenho aqui, ó. Aqui é o eixo, eu tenho o eixo OZ, ó, certo? Eu tenho esse fio rodando aqui, ó, em torno desse eixo aqui, tá? Ele tem um certo peso aqui, ó. Tudo bem? Eu quero calcular um momento de inércia dele. Então, o que eu preciso fazer aí, ó? Vamos fazer um outro desenho aqui, ó. Esse é o eixo AZ, né, ó, certo? Eu tenho um círculo aqui, ó. Gente, a circunferência qual que é, ó? Ela é da forma x quadrado mais y quadrado mais L quadrado. É como se... isso aqui está dizendo o quê? Que ela está onde? Ó, ela está no plano xy. X quadrado mais y quadrado igual a r ao quadrado. Quer dizer que ela está morando no plano xy, certo? Então, beleza. O que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular essa integral aqui, ó. Integral de gama, né? De r ao quadrado, delta de x, y, z, ds. Primeira coisa, como que eu posso parametrizar essa curva aqui, gente? Como que eu posso parametrizar essa curva aqui, ó? No espaço. Eu posso parametrizar a curva gama de t como sendo quem? Como sendo r, cosseno t, r sendo t, e a altura z qual que é? É zero, ok? E a distância, gente, desse ponto até o eixo? Eu acho que um ponto que está aqui, gente, ó. Um ponto que está aqui, ele tem coordenadas x, y, 0, certo? Ok? Se a gente Ô supor... Zé, nesse caso, esse ponto XY0, o X e o Y vai assumir o mesmo valor por estar no mesmo plano ou não? Não, x, y está variando, o z é 0. Ok. Estou supondo que isso aqui dá no plano xy. Tem um plano aqui, ó.
certo? Esse é o plano XY. Certo. Tudo bem? Beleza, ó. Então aqui eu tenho a gama. Eu posso entrar isso como sendo R cosseno de T. R seno T. Não sei por que eu estou com mania hoje de escrever o seno T. Seno de T zero. O R, quem que é? Ó? É a distância de x, y, zero até o eixo. Mas se eu estou supondo aqui, ó, que ele está no plano XY, quer dizer que eu posso considerar a distância do ponto até onde? Até a origem aqui, ó, certo? Isso aqui é a raiz de x menos zero ao quadrado mais y menos zero ao quadrado mais zero menos zero ao quadrado. Isso vai dar a raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Isso quer dizer, então, que o r ao quadrado é igual a x quadrado mais y ao quadrado. Certo? Então, agora a gente consegue calcular aí, ó. Integral de gama de r ao quadrado, delta de x, y, z, ds. Isso vai ser a integral de 0 até 2π. R ao quadrado, quem que é? X quadrado mais y quadrado. Então, é x quadrado mais y quadrado, vezes delta de x, y, z. Aqui, gente, faltou eu assumir uma coisa. Aqui nesse exemplo, a gente está assumindo que a densidade linear é constante. Esqueci de falar isso. Ó. Nesse exemplo, vamos assumir que a densidade linear de delta x, y, z, isso aqui é constante. Tá? Então, o que vai acontecer? Aqui vai aparecer uma constante, vezes a norma da gama linha de t, dt. Só que aqui é essa função aplicada sobre a gama. Então, aqui o x, quem que é? Ó, parametrização. Isso vai dar r cosseno de t ao quadrado, mais r seno de t ao quadrado, vezes k, vezes a norma da gama linha. Faltou calcular. Quem que é a norma da gama linha? A gama linha de t vai ser quem? Vai ser menos r seno de t, r cosseno de t, zero. A norma disso vai dar isso ao quadrado, mais r ao quadrado, seno ao quadrado de t. E isso é quem? Isso vai dar raiz de r ao quadrado, que é r, certo? Então, isso vai dar r dt. Isso é a integral de 0 até 2π de r ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado de t mais r ao quadrado seno ao quadrado de t. Eu vou pôr em evidência, vezes kr dt. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então, isso vai dar kr a terceira dt. Essa constante cai fora. Fica a integral dt de 0 até 2π, que é 2π. Então, o resultado é esse. Ok? Beleza, gente. Vou pausar a gravação, tá?